Bom, pessoal, vamos lá fazer nosso exercício, beleza? Aqui eu vou ser um pouco direto, beleza? Mas não tem muito segredo do que a gente vai fazer, ok? Então, vamos dar início aqui à nossa atividade. Determine o momento da força em relação ao ponto O. Vamos lá, determine o momento da força em relação ao ponto O. Aqui o que é que eu tenho? O momento em O vai ser igual a... Bom, aqui eu tenho uma força e aqui eu tenho outra força, né? Essa força aqui vai girar aqui no sentido horário. Essa aqui também vai girar no sentido horário aqui, beleza? Então vamos lá. Tem menos 100 que multiplica aqui 4 quintos, que multiplica 2, ok? Menos 100 que multiplica aqui 3 quintos, que multiplica 5, ok? Isso aqui vai ser igual a menos 460 newtons metro, beleza? Determine o momento da força em relação ao ponto O, aqui nesse sistemazinho de encanamento. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Bom, aqui eu tenho, né, uma medida aqui de 0,3 aqui, né? Essa medida aqui é 0,3 metros, beleza? Então, no caso aqui, eu vou ter uma força aqui e uma força aqui, né? Essa força aqui vai girar no sentido horário, anti-horário, beleza? E essa outra aqui no sentido horário, então pessoal, aqui o momento aqui em O vai ser igual menos 300 que multiplica aqui o seno de 30 graus, ok? Que multiplica aqui 0,4 mais 0,3 vezes o cosseno, né? 0,4 mais 0,3 vezes o cosseno de 45, beleza? Aqui 300 que multiplica aqui o cosseno de 30, que multiplica aqui 0,3 vezes o seno de 45, beleza? O momento aqui vai ser igual a 36,7 newtons metro. Mais uma questãozinha, determine o momento da força em relação ao ponto O, né? Despreze a espessura do membro, beleza? Vamos fazer aqui, né? Eu sei que eu vou ter uma força aqui para baixo, ok? Beleza? Eu tenho uma força aqui, né? Essa mesma força que vai ser aqui, ela vai ser direcionada aqui, né? E aqui eu vou ter 100. Aí aqui eu vou ter, na verdade eu vou ter aqui 200, que multiplica o cosseno de 45 mais 100, né? Aí eu vou ter aqui 100 mais 100 cosseno de 45 mais 100 vezes essa força aqui em Y, beleza? E eu tenho uma força aqui em X, que ela vai transpor essa força aqui, né? Então, no caso aqui vai ser 200, que multiplica aqui o seno de 45 graus, ok? Então, bom, aqui ficou fácil fazer, né? Momento em relação ao ponto O, momento resultante em O, vai ser, no caso, eu posso dividir esse 200 por 1000, né? Que vai dar 0,2 metros. E no caso ali eu vou ter 50, né? Então, no caso aqui eu vou ter 50, que multiplica o cosseno de 60, que multiplica aqui 0,2, vamos lá. 0,2 seno de 45. Isso aqui está girando essa peça no sentido anti-horário, ou seja, é positivo. Agora, essa outra aqui, né? Essa outra força tá girando a peça no sentido horário. Então, vai ser menos, no caso aqui, 50, que multiplica, eu vou mostrar ela mais para cá, né? Que multiplica aqui o seno de 60, beleza? Que multiplica aqui 100 mais 200 vezes, no caso 100 eu poderia colocar um 0,1, né? Dividir por 100, então vai ficar 0,1 mais 0,2 vezes o cosseno de 45 mais 0,1, ok? Então, no final, né, o momento resultante aqui vai ser o seguinte, vai ser igual a 109,4
4 newtons metro, beleza? Então no caso aqui vai ser igual a menos 11,25 newtons metro, beleza? Mais uma questãozinha, determine o momento da força em relação ao ponto O. Primeiramente aqui que eu sei que a medida aqui, né, será 45 graus, beleza? A medida aqui é 45, então eu posso decompor ela aqui como 500 vezes o cosseno de 45 e aqui como 500 seno de 45, beleza? Em y e aqui em x, ok? Agora para saber as medidas aqui em x e em y, beleza? Aqui vai ser 3 vezes o seno de 45, né? É a medida aqui em y, beleza? E a medida aqui em x vai ser o que? Vai ser 3, que é o raio, beleza? Mais aqui, no caso aqui, 3 vezes o cosseno de 45 graus, beleza? Bom, a partir disso a gente já pode fazer a resolução da questão, beleza? Então, no caso aqui, vou só colocar aqui em cima, f vai ser igual a 50 vezes o seno de 45 ou 50 vezes o cosseno de 45 vão ser iguais, então vai ser 353,5i mais 353,5j, beleza? Bom, eu já tenho d em x, d em y, beleza? Mas só para ficar mais claro, né? D em x, que é esse d aqui, né? Vai ser d em x e aqui vai ser d em y, ok? Vai ser o seguinte, né? D em x aqui vai ser igual a 3 mais 3 cosseno de 45 vai dar 5,12 metros, beleza? E d em y vai ser igual a 3 vezes o seno de 45 vai dar 2,12 metros, beleza? Bom, agora é só fazer, né, o somatório dos momentos, ok? No caso aqui, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, né? Então, aí eu vou ter aqui uma força em x, né? Que foi eu já decompus. Aqui uma força em y. E aqui uma distância em y. E aqui uma distância em x, né? Então nós podemos fazer aqui um momento. E aqui o ponto O, né? Então podemos fazer aqui o momento resultante aqui em O vai ser o seguinte. Nós vamos ter menos, e vai ser igual, menos 353,5, que multiplica aqui 2,12, beleza? Mais 353,5, que multiplica aqui 5,12, beleza? Então aqui o momento resultante aqui vai ser igual a 1060,5 newtons metro, beleza? Mais uma questãozinha, determine o momento resultante produzido pelas forças em relação ao ponto O, como sempre, né? Bom, aqui nós temos o ponto O, aqui nós temos o ponto O, né? Bom, e aqui nós só precisamos saber duas coisas, né? Essa medida aqui, né? Que vai ser aqui y, beleza? E essa medida aqui que eu vou ter que tomar com esse mais 1, mais 2, né? Que vai ser 3. E aqui vai ser 2,5 vezes o cosseno de 45, beleza? Então vai ser 3 mais 2 cosseno de 45, né? Vezes aqui o 500, né? Que tá nessa direção aqui, sentido horário. Essa aqui de 300 está no sentido aqui anti-horário, beleza? Tá puxando no sentido horário, quer dizer, tá puxando no sentido horário. E essa daqui de 600 está no sentido horário, beleza? Ou seja, ela é negativa. Então aqui, eu vou fazer aqui rapidamente, né? Porque y aqui vai ser igual a 2,5 vezes o seno de 45, ok? Então vou fazer assim. Então eu vou apagar aqui só para ficar mais limpo, né? Porque eu já sei como fazer, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui, eu vou fazer aqui logo o momento resultante, beleza? O momento resultante em relação ao ponto O vai ser igual a 500, que é positivo, né? Que multiplica aqui 3 mais 2,5, aqui, 2,5 cosseno de 45, beleza? Aí agora vem as negativas, né? Menos aqui 600 vezes 1, 600 vezes 1, ok? Menos 300
vezes 2,5 vezes o seno de 45, ok? Então, aqui no caso, o momento resultante aqui em O, ou momento em O, né, vai ser igual a 1.253 Nm. 1.253 newtons vezes metro. Bom, pessoal, mais uma questão. Determine o momento resultante produzido pelas forças em relação ao ponto O. Como sempre, né? Esse tipo de questãozinha aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer essa questão. Bom, primeiramente eu vou destrinchar essas forças aqui, né? Eu tenho uma força aqui, né? Que vai ser 600 vezes aqui o seno de 60, beleza? E aqui eu vou ter uma força aqui de 600 cosseno de 60, beleza? Aí nessa outra direção aqui, eu vou ter uma força aqui e eu vou ter uma força aqui, beleza? Então no caso aqui vai ser 500, aqui, 500 que multiplica aqui 3 quintos, ok? E essa aqui 500 que multiplica aqui 4 quintos, beleza? Bom, pessoal, veja que eu tenho essas duas forças em X aqui, né? Elas se somam, beleza? E elas podem se somar e ser multiplicadas aqui por 0,25, embora provavelmente eu não vá fazer isso, né? Mas no caso aqui, eu poderia fazer, né? Não tem problema. Eu posso somar as forças em X, eu posso somar as forças em Y e fazer, ok? Então no caso aqui vai ser o seguinte. No caso aqui eu vou procurar as forças predominantes, né, em cada direção. Então eu vou ter 500 vezes 3 quintos, que vai dar 300, menos, né, porque essa força de 600 aqui aponta para baixo, ok? Menos 600 vezes o seno de 60, ok? No caso aqui vai dar 219,6, então no caso aqui eu já posso substituir por uma força em Y, beleza? Posso substituir por uma força em Y, vai dar 219,6. Uma força resultante em Y, vai dar 219,6. Ok? Agora uma força em X, né? É só somar aquelas duas forças ali, né? Vai ser o seguinte, vai ser 500 vezes 4 quintos mais 600 vezes o cosseno de 60, beleza? Que vai ser igual a 700. Então eu tenho uma força aqui de 700, né, em X apontando nessa direção, ok? Aí fica fácil, né, porque eu tenho tanto a medida aqui em Y quanto a medida em X, né? Então vamos fazer aqui o momento resultante em O, que o momento resultante em O aqui vai ser igual a 700, aqui ó, lembra que ele está apontando nessa direção, ou seja, no sentido horário negativo, e aqui também no sentido horário negativo, beleza? Então vamos lá, isso aqui menos 700, que multiplica 0,25, menos aqui 219,6, que multiplica 0,425, porque 425 eu estou somando esses dois valores, né? 0,125 mais 0,3, ok? Então, no caso aqui, o momento resultante em O vai ser igual a, aqui, menos ou menos 268,3 newtons vezes metro, beleza? Bom, pessoal, mais uma questãozinha. Determine o momento resultante produzido pela força em relação ao ponto O, ok? Bom, aqui é bem mais fácil a gente fazer o seguinte, vamos lá. Vou deixar ela bem aqui para a gente destrinchar ela um pouco, beleza? Primeiramente aqui, a gente vai ter que fazer esse 3 aqui, mais aqui, esse 3 aqui, ó, que é a medida desse lado, vezes, aqui vai ser 3 vezes o seno de 30. Agora por quê, né? Porque 30 aqui, esse 3 seno 30 é o ângulo oposto aqui, né? E a gente encontra esse valor, né? E aqui, o outro lado aqui, que seria a medida em y, seria 3 vezes o cosseno de 30, beleza? Que seria a nossa distância em x e aqui seria a nossa distância em y, beleza? Bom, dito isso, né, ficou fácil de descobrir, né? Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que destrinchar, eu tenho que fazer o somatório dessa força aqui com essa daqui, né? Vamos ser que eu vou ter só uma força aqui em y, né? Que vai ser o quê? Que vai ser 30, que multiplica o cosseno
de 30, beleza? Só que aqui, a força aqui em X vai ser o seguinte, eu vou ter uma força para cá e essa força aqui de 20. Então, no caso aqui vai ser 30 vezes o seno de 30, beleza? Que vai ser 15, então vai ser... Então, no caso aqui vai ser menos 15 mais 20, né? Então, a força predominante aqui, que vai ficar aqui pra gente, vai ser uma força de 5 newtons. A força predominante aqui vai ser 5 kilonewtons, beleza? E aqui a força de 30 vezes o cosseno de 30, né? Vai ser uma força de aproximadamente 26, aproximadamente aqui 26 kilonewtons, beleza? Bom, aí a gente já sabe que aqui vai ser no sentido anti-horário também, aqui no sentido anti-horário, ou seja, todas elas vão ser positivas. Então o momento resultante aqui em O vai ser igual ao seguinte. Nós vamos ter aqui, aqui vai dar 4,5, né? 4,5 em Y. E em X, nós vamos ter aqui 2,598, né? 2,598 metros, beleza? Bom, agora nós podemos fazer, né? Então vai ficar aqui, vai ficar 5, que multiplica aqui 2,598, beleza? Mais 26, que multiplica aqui 4,5, ok? Aqui vai ser igual a 130, ok? Aproximadamente 130 kilonewtons vezes metro, ok? No sentido aqui anti-horário, beleza? Positivo, anti-horário positivo. Bom, pessoal, aqui nós temos uma questãozinha que nós já vamos entrar na parte um pouquinho mais avançada que eu já tinha citado para vocês anteriormente, ok, nas aulas. Então vamos lá, né? Determine o momento da força em relação ao ponto O, né? Expresse o resultado em relação ao ponto O, em relação a esse ponto aqui, beleza? Expresse o resultado como um vetor cartesiano. Primeiramente, a gente tem que destrinchar essa força aqui de 120 newtons aqui em x, y e z, né? Como ela está direcionada aqui de B para C, a gente vai ter que encontrar o raio de BC, né? Para encontrar o raio de BC aqui, né? Eu vou ter que descer aqui duas casas, beleza? Eu vou ter que andar aqui 4 casas para frente, né? Que ele indica aqui 4 casas aqui para frente. E eu vou ter que andar aqui e voltar 4 casas para a esquerda, né? Até chegar aqui no ponto C, beleza? Então, no caso aqui, o meu raio de BC, meu R de BC, aqui vai ser igual a 4i menos 4j, beleza? Beleza aqui menos 2k, beleza? Que é essa medida aqui. Então, no caso aqui, o módulo de R de BC, beleza? Módulo de R de BC aqui vai ser igual a 6, ok? Então, no caso aqui, U de BC vai ser igual a 4 sobre 6i menos 4 sobre 6j menos 2 sobre 6k, beleza? 2 sobre 6k. Então, no caso aqui, é só multiplicar o 120 pelo vetor de U de BC, beleza? Então, no caso aqui, vai ser 120, que multiplica aqui U de BC, né? Então, F aqui, né? Vai ser U de BC, vai ser igual a... No caso aqui, quando eu multiplico 1 por 1, né? 120 vezes 4 sobre 6, menos 120 vezes 4 sobre 6, menos 120 vezes 2 sobre 6, beleza? Então, no caso aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 80i menos 80j, 40k, beleza? E eu vou guardar essa informação. Beleza, com essa informação salva, né, nós podemos fazer o produto vetorial, o produto vetorial, em relação ao eixo R de C e R de B. Os dois vão ter, né, de ter os mesmos resultados, beleza? Primeiramente eu vou fazer aqui, bom, o meu R de B vai ser o seguinte, vai ser 1 aqui, né, 1, aí eu tenho que 4 aqui e eu tenho 2, né, eu tenho 2 aqui. Então, no caso aqui vai ser 1i mais 4j mais 2k, beleza? Mais 2k, beleza? Bom, pessoal, agora para a gente encontrar, né, as componentes do momento em i, j e k, é só a gente fazer o produto vetorial de r de b e f, ok? É isso. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, r de b vetorial aqui, f, vai ser igual a i, j e k, ok?
1, 4 e 2, ok? 80 menos, aí, menos 80 e menos 40, beleza? Beleza. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Só repetir essa coluna aqui, a primeira e a segunda coluna, né? IJ, 1 e 4, 80 e menos 80, beleza? E depois tem que fazer isso aqui, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Eu tenho essa diagonal aqui, eu tenho essa diagonal aqui, eu tenho essa diagonal aqui e eu tenho essa diagonal aqui, ok? Na outra, eu tenho essa diagonal aqui, eu tenho essa diagonal aqui e eu tenho essa diagonal aqui, ok? Bom, I vezes 4 vezes menos 40 vai dar menos 160i, beleza? 2 vezes 80 vai dar mais 160j, beleza? 1 vezes o menos 80, que é 80, né? 1 vezes o menos 80 vai dar menos 80k, ok? Aí o sinalzinho de menos aqui que acompanha aqui essa parte aqui vermelha, beleza? Essa linha vermelha, diagonal vermelha. Então nós vamos ter aqui 8 vezes 4 vai dar 300, 80 vezes 4 vai dar 320k, 320k. Menos 80 vezes 2, né? Vai dar menos 160 e beleza? Menos 40j, ok? Quando eu somo aí i com i, né? Menos 160i menos o menos 160i vai dar 0i, beleza? Aí quando eu faço 160j menos o menos 40 vai dar mais 200j, ok? Quando eu faço menos 80k menos 320, então vai dar menos 400k. Então, no caso aqui, o momento resultante aqui, em relação ao ponto O, vai ser o seguinte, vai ser 200j menos 400k, ok? Então, isso quer dizer o que? Vamos lá. Então, isso quer dizer que ele está girando esse encanamento aqui. Isso quer dizer que ele está girando esse encanamento aqui em Y, aqui ó, em volta do eixo Y aqui, com essa intensidade de 200, e no eixo K aqui, né? No eixo K aqui, né? Que no caso seria no eixo Z, em menos aqui, menos 400, né? E no caso 200 e 400, aqui é positivo e lá é negativo, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer aqui mais uma questão, né? Se f de 1 for 100i menos 120j mais 75k e f de 2 for menos 200i mais 250j mais 100k, né? Determine o momento resultante produzido por essa força em relação ao ponto O, ok? Expresse o resultado como um vetor cartesiano. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né? É fazer a F resultante, ok? Que vai ser F de 1 mais F de 2, ok? Bom, F de 1 mais F de 2, no caso aqui, vai ser menos 200, ok? Mais I, né? Mais aqui, menos o 120, mais 250, mais 250, ok? J, mais aqui 75, mais 100k, beleza? Bom, então meu f de r aqui vai ser o seguinte, vai ser a menos 100i mais 130j mais 175k, beleza? Bom, como é relação de O para A, né? Então, no caso aqui, eu posso colocar, só para ter certeza de que vai dar certo, né? Eu posso pegar aqui R de A. R de A vai ser igual, bom, 4i, né? 4i aqui, 5j mais 5j mais 3k, beleza? Bom, e agora eu só preciso fazer aqui, né? R, aqui para saber o momento em relação ao ponto O, vai ser R de A vetorial F, resultante, beleza? Que vai ser igual ao seguinte, bom, vamos lá. Eu vou armar aqui e a gente vai fazer, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. I, J e K, ok? Aqui.
4, 5 e 3, beleza? E no outro aqui, menos o 100, aqui menos o 100, menos 100, aqui 130, beleza? E 100, aqui, e 175, beleza? Aí eu só faço repetir as duas colunas, ó, I e J, 4 e 5, menos o 100 e 130, beleza? E, bom, vamos lá, né? Vamos fazer aqui, né? Eu sei que eu vou ter essa diagonal aqui, essa diagonal aqui, essa diagonal aqui. E voltando, vou ter essa diagonal aqui, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, beleza? Bom, fazendo todas as somas aí, né? Eu vou ter aqui 5 vezes 175 vai dar aqui 875i, beleza? Mais aqui 3 vezes o menos 100 vai dar menos 300j mais 520k, beleza? Então aqui menos, aí vamos lá, agora para diagonal amarelinha aqui, viu? Vai dar menos 500k, ok? Mais 390i, mais 175 vezes 4, 700j, beleza? Então no caso aqui, quando eu faço toda essa soma, né, vai ser 851 menos 390, 485i, beleza? Aí eu vou fazer menos 300, menos os 700, então vai dar menos 1000j, beleza? E no caso aqui eu vou ter 520, menos o menos 500 vai dar mais 1020. É o meu vetor. Esse aqui é o meu momento em O, beleza? O que isso quer dizer, né? Vamos lá. O que isso quer dizer, né? Que essas forças aqui, né? Eu obtive aqui uma força resultante, F de R, ok? O que isso quer dizer? Essas forças aqui eu obtive uma força resultante, ok? Nessa força resultante, eu tenho uma aplicação de força aqui na direção x de menos 100, mais 130, menos 175, né, em J e K, ok? Aí eu vou ter uma rotação aqui, vamos lá. Eu vou ter uma rotação aqui no sentido anti-horário, em Y, em I, beleza? No sentido anti-horário, ou seja, nessa direção, ok? Menos J, no caso aqui no eixo Y, vai ser no sentido horário, ok? Nessa direção. E no eixo Z, né, vai ser no sentido horário aqui, anti-horário aqui, né? Nessa direção, beleza? Positivo, aqui positivo e esse aqui negativo, beleza? Vamos continuar porque ainda tem bastante exercício pra gente resolver.